Oliver, que eu saiba, não tem nenhuma menção a esse respeito. Eu até tenho muitas dúvidas quanto a isso, de que vai acontecer, porque um abraço a Josi Silva. Alô, Josi. Um abração, obrigado aí pela força, viu? Até porque, Oliver, você pensa o seguinte: quando a gente pensa em família, a gente pensa nos nossos entes queridos em relação a nós. Então, imagina que você vai conhecer a sua família. Só que, Oliver, vamos parar para pensar um pouco. Imagina o seguinte: você está no paraíso, você está na vida eterna, e lá você tem a sua família. A sua família lá vai envelhecer? Se for Não. envelhecer, com qual idade você vai ver seus filhos? Você vai ver sua mãe, vai ver seu pai? Outra coisa, a gente fala em família em relação a nós. Por exemplo, o Oliver vai falar em família em relação à Adriana, aos filhos e aí também aos seus outros parentes. Só que para a Adriana, tá certo? A família é você, os filhos, né? E os parentes dela. E para os Exatamente. parentes dela, a família vai ser. Então, cara, como é que vai ser isso lá? Não, nós estamos falando de uma geração que está vivendo aqui agora. Mas se você está falando de eternidade, tem vovô, vovó, bisavô, bisavó, blá, 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 blá. Então, como é que vai ser essa relação? Não estou falando de amigos, estou falando da família, cara. Família. Como é que é essa relação de família? Se família, para cada pessoa que está observando a família, tem uma visibilidade diferenciada. Você entende o que eu estou dizendo? Sim, Então, o sim. que vai acontecer? Vamos dizer assim, o Oliver foi para a eternidade e a família dele também foi. A família do Oliver está lá na eternidade, quem foi salvo. Mas quem são esses? Entende? Vai ficar um paradoxo, vai ficar uma coisa assim, uma fumaça muito grande que você não vê um palmo além do nariz. Porque se a sua família é a sua filha, por exemplo, a mais velha, a família dela é você e inclui pessoas que não inclui na sua. Porque são por parte da mãe, mas que é família também. Entendeu o que eu tô falando? Só os que estão vivos, só os que estão agora. Imagina os que vão nascer e os que já nasceram. Então, cara, é muito complicado pensar nisso, cara. É extremamente complicado. Pensar em que vai conhecer alguém, que não vai conhecer ninguém. Primeiro que se as pessoas forem me conhecer, eu vou falar aqui de quem? Deixa eu lembrar um nome aqui. Marquinhos Barata. Marquinhos Barata foi um garoto que estudou no mesmo ano que eu, em 1979. A gente era muito amigo, depois acabou a escola, acabou, a gente não se viu mais. Então a imagem do Rubens que o Marquinhos Barata tem é de um garoto de 10 anos de idade. Entendeu? O Marquinhos Barata está na eternidade, eu não vou nem saber quem é mais ele. Se é que eu vou ver ele com 10 anos, ou vou ver ele agora. Ou seja, vai girar as coisas em torno de mim? A imagem que eu tenho do Marquinhos Barata, ele tinha 10 anos de idade. Agora, eu vou ver o Marquinhos Barata com 10 anos de idade? Não, acho que vai ser difícil. Entendeu o que eu tô falando? Então, é impossível, cara. É uma coisa paradoxal. É, é ruim de você entrar por esses caminhos aí e conseguir sair do outro lado. É difícil trafegar nessa estrada. Pergunta: quem é Satanás para vocês? O que é que você acha que é Satanás? Ah, Satanás foi um ser criado na eternidade, nós não sabemos exatamente quando, né? Mas exatamente pelo Pai. E ele fez não só o Satanás, mas fez tudo que existe. O que não existia foi trago à existência pelo Pai, pelo Criador do céu e da terra. Quando fala céu e terra, não é muito mais do que isso. Mas é uma forma de dizer quem é. Não é o Deus do cristianismo. O Deus do cristianismo é muito vagabundo, ele é muito fraco, ele é muito necessitado, ele precisa até do dinheiro da gente, que a gente trabalha suado, e ele precisa desse dinheiro para manter a obra dele. Então é um Deus muito fajuta. É um Deus muito pobre, muito fraquinho, o Deus do cristianismo. Né? O Criador não, o Criador fez tudo. Pelo poder da palavra, ele disse: haja e ouve. Então ele fez Satanás, fez tudo que não existia, ele trouxe a existência. Né? E tudo tem uma razão de ser, não tenha dúvida disso. Satanás também tem uma razão de ser. Ele existe para que a gente tenha opção. Se não existisse, seria só o bem e o bem. Roberto Carlos se arrependeu de gravar aquela música antiga, né? Regravou e disse: se o bem e o bem existe, você tem que escolher. Vai escolher como se só tem o bem? Roberto Carlos matou Satanás, cara. Deixou só. Aí, É muita superstição, hein?
Mas fazer o quê, né? O certo é que o Criador existe e Satanás também existe porque o Criador o criou. Igreja para você é um templo e não a pessoa em si? A pergunta é essa, Rubens. Para você, a igreja é o templo e não a pessoa em si? Não, mas essa pergunta devia ser pro pastor, não? Deveria, viu? Acho que É, deveria. eu acho que foi feita para Eles que pensam assim. é. O templo é a pessoa, nunca foi templo de pedra. Fui para a igreja minha vida toda e sempre aprendi que devemos ir para a igreja. E você fala. Desculpa, Rubens, perdão, gente. E você fala para as pessoas não ir porque não devemos, porque não devemos ir para a igreja. Se não, por quê? Deu para entender mais ou menos aí? É que ele ouviu a vida toda dele, o pessoal da igreja dizendo que tem para a igreja, mas ele nunca ouviu o Messias. Hora nenhuma falando sobre isso. Tá certo? Nunca ouviu, hora nenhuma, nunca leu o Messias, o Jesus, vamos dizer, falando, vai na igreja protestante, seja um membro da igreja protestante, aceite Jesus na igreja protestante. O que ele ouviu de quem comanda a igreja, de quem é a liderança da igreja, ou até de membros também enganados pelas lideranças. Mas do Messias nunca ouviu. Nunca ouviu, que eu digo assim, nunca leu na Escritura. Porque o Messias nunca mandou fazer isso. Então, Oliver, acontece que não só ele, mas todo mundo que vai à igreja, vai porque dá ouvidos ao homem e segue ao homem, mas não segue o Messias. Porque se seguisse o Messias, saberia que não é para buscá-lo nem no templo, nem no monte. Ele falou isso. Não é para adorar nem no templo, nem no monte. Isso está bem claro, né? Ele fala, nem no templo e nem no monte. Rubão, o arco-íris é realmente um sinal do Criador ou não? Está escrito que sim, então a gente crê que sim. É um pacto, né? Tipo assim, uma aliança, né? Um propósito que o Criador fez de sempre lembrar da obra dele, de ter resgatado a família do Noé. Então Se somos descendentes de Adão e Eva, de onde vieram as raças de cores? Raças de cores, no caso ele quer falar, né? O negro, o branco, e outras cores. Agora, quando ele coloca nós, né? Nós, a pergunta é nós quem? O Brasil, só o Brasil aqui é cheio de gente de todas as cores. Então nós quem? Eu não tenho dúvida de que Adão era quase da cor da minha camisa. O Adão era de vermelho, marrom para preto, né? Não era branco, caucasiano. E não só o Adão, não só a descendência do Adão, mas qualquer pessoa, se ficar vivendo num local onde é mais frio e bate pouco sol, vai ficando branca, né? Até a própria pessoa, não precisa ser filho, neto, bisneto, gerações, não. A própria pessoa vai mudando de cor. É só ficar muito tempo sem sair de casa que fica mais branco. Eu estava mais branco do que eu estou agora, depois que eu comecei a voar com o aviãozinho. Eu estava bem mais branco, né? Então, isso é comum, isso é normal. E o corpo nosso vai se adaptando ao óleo, velho. O corpo vai ser... Aquele dia você tirou a camisa lá para você, né, mergulhar, você estava branquinho. Né? Então, o que acontece, Oliver? Se você for para o deserto, teu cabelo vai começar a ficar mais crespo por conta do calor. Os filhos vão nascer com o cabelo mais crespo ainda. E aí vai ficando o cabelo enroladinho, encaracolado. Se for para o sul, ou para o local de frio, os olhos vão ficando mais empapuçados, a cara vai ficando mais inchada, com mais gordura no rosto. Os filhos e netos vão também seguindo. Então isso é do próprio ser humano, não é porque tinha o Adão, que era branco, a Eva era branca, e existia outro amarelo, asiático, né? Outro vermelho igual índio, outro negro igual africano. Não tinha isso aí. Não tinham vários Adãos diferentes ou pessoas diferentes criadas, cada um de uma cor. As cores foram surgindo depois, com o passar do tempo, né? E aí tem gente de todo jeito, para todo tipo de pessoa, né? Então, Oliver, só no Brasil, que é um país, o Brasil é um único país, monstro, gigante, mas é um país. Você já tem tantas diferenças de pessoas, cara.
Imagine, né? O planeta. Agora, não é porque o cearense foi feito de um Adão, o pernambucano feito de outro Adão, o baiano de outro Adão, e aí vai. Não, outra pessoa mesmo que não chamasse Adão. Não, tudo veio do Adão. Mas aí vai ficando naquele local, vai ficando daquele jeito, cara. Irmão Rubens, por que não devemos ir para a igreja? Não, Oliver. O Messias. É assim, cara. Devemos ir ao cinema? Bom, o cinema não tem nenhuma conotação religiosa. É um local de diversão. Devemos ir ao parque? O parque não tem nenhuma conotação religiosa. Devemos ir ao shopping? O shopping não tem nenhuma conotação religiosa. Entendeu? Então, essas coisas que não têm conotação religiosa, qual o problema relacionado à iniquidade? Não tem problema nenhum de iniquidade, diretamente, no caso de ir em qualquer lugar. Entende? Agora, ir em local religioso, aí a pessoa incorre em um tipo de pecado, chamado pecado de ir após outros deuses. A pecado de iniquidade. Então, a pessoa quer pecar, pode pecar, mas é bom pecar consciente. Você sabe que está pecando, quer pecar, o problema é seu, vai lá e ninguém vai falar nada, que ninguém tem nada com isso. Não é verdade? A pessoa deve ter direito até para se matar. Eu penso que seria legal. Legal que eu digo de forma da lei. O cara tem direito, mas se você não usar cinto de segurança, eles querem começar a te matar aos poucos, né? Killing soft, igual a música. Porque já vai aplicar uma multa. Se o cara quiser andar sem capacete na moto, já vai receber uma multa, ele não pode nem se sujeitar a morrer num acidente de moto, porque vai ser multado antes. Então, o sistema que está aí é contrário à realidade. Mas eu penso que a realidade, a pessoa é livre, quer se matar, se mata, ué. Quer pecar, peca. Tá certo? É problema de cada um. Agora, quando você sabe que é iniquidade, pelo menos você sabe, isso aí é iniquidade, eu vou tirar minha mão, não vou botar a mão aí. Mas o que é iniquidade? Pô, uma coisa tão fundamental. e a pessoa passa 20, 30 anos na igreja e não sabe o que é iniquidade. Por quê? Porque ninguém nunca ensinou isso, porque não tem interesse em ensinar. A pessoa passa lá anos e mais anos na igreja sem saber o que é pecado de iniquidade. E, aliás, não vai saber nunca o que é pecado, porque eles trocam. Eles trocam o que é profano, o que é santo pelo profano, né? O que é verdadeiro pelo que é mentiroso. Assim, as pessoas vão pensar que pecado é um monte de coisa que não é pecado. Enquanto duas coisinhas apenas que é pecado, as pessoas não vão saber que duas coisinhas são essas. Aí vai achar que está tudo certo, enquanto está pecando de ir para esses lugares. Pecando o pecado de iniquidade. O rapaz que perguntou sobre o tempo, ele pede algum verso. Existem tantos, mas tantas passagens da Escritura. Mas vamos falar do profeta Jeremias. Jeremias era um homem sério ou não? Jeremias era profeta do Criador ou não era? Jeremias falou assim: vocês confiam em palavras mentirosas, das quais nada se aproveitam, dizendo que este templo é do Senhor, este templo é do Senhor, este templo é do Senhor. Ele diz no capítulo 25, verso 6, e não andeis após outros deuses para os servirdes. Tá certo? Não andeis atrás de outros deuses para vos servirdes. Você, quando vai na igreja, você indo atrás de um Deus, cara, que não é o Pai não habita ali. Tá certo? Então, eu falei um aqui porque tem centenas de milhares. É uma coisa comum. É tão comum, entendeu o que eu estou falando? Agora, versículo como este: não andeis após outros deuses, não ide após outros deuses, não vá me buscar em Gilgal, não me busque em Betel. Amós falou isso. Tá certo? Paulo falou isso. De uma só carne fez todos os homens que existem na terra e os espalhou para os locais mais longínquos, para que cada um ao buscar ele, o que é buscar? Ir atrás, o encontre ao alcance das mãos. Não tem que ir a um lugar ou outro. Onde vamos adorar? Em Jerusalém ou no templo? Nem em Jerusalém, aliás, nem no monte, nem em Jerusalém. Ele falou, nem num lugar, nem em outro. Não é físico, é espiritual. Então, não tem como você pegar um verso de algo que tem milhares, para não ir após outros deuses. É que o protestante, ele não sabe
que ele, indo na igreja evangélica, ele está indo após outros deuses. Ele acha que aquele Deus do cristianismo, o Deus do protestantismo, é que é o Deus. É característico, Oliver, de religiões. Por isso tem Alá, Shiva, não sei mais quem. Porque cada religião acha que o Deus está na religião dela. E quando você vê o histórico, o coletivo das religiões, você encontra protestante no meio. Você vai na reunião, por exemplo, do Fórum Religioso que São Paulo realizou semana passada, estavam lá as principais denominações evangélicas no meio das outras religiões, porque é mais uma. Assim como tem o Deus Alá, o Buda, o Maomé, o profeta, ou sei lá o que deles, tá certo? Para cada religião tem um. Também na evangélica e católica tem o Deus da Igreja Católica Evangélica. Aliás, né, diga-se de passagem, o evangélico é católico, embora não aceite isso. Católico rebelde, mas é. Entendo que o Criador não habita em templos construídos por homens. Qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo. Me explica quais os pastores que o Paulo se refere na carta dele, como funcionava a igreja do Messias na época dos apóstolos. Não é nada disso. Lembrai-vos que disse os vossos pastores. Está falando de quem nos guiou, os discípulos, os profetas. É isso, não é o protestante, não existia. Tá certo? E o pastor, você não tem que lembrar, ele fala todo dia, ele está lá na igreja falando. Paulo citou os homens do passado. Quando Paulo falou isso, olha, ele citou os homens do passado. Entende? Por isso que ele fala, lembrai-vos. É para trazer à memória os ensinamentos antigos, dos profetas, dos discípulos, né, do Messias. Não é lembrar do pastor que é da igrejinha aqui, da igrejinha ali, da igrejinha lá. Isso não existe. É que o mundo evangélico ele se fecha em torno da religião protestante. Para a religião protestante, tudo está englobado neles. E fora deles não tem mais nada. Aí tudo que está escrito eles trazem para eles. Como se fosse eles. É uma loucura, cara. É a mesma coisa do testemunho de Jeová. Para o testemunho de Jeová, Isaías era testemunho de Jeová, Paulo era testemunho de Jeová, todo mundo era testemunho de Jeová. Aí, uma vez que ele veio falar comigo, um cara desse, eu falei, rapaz, eles iam no salão igual vocês vão, eles distribuíam publicações igual vocês distribuem, eles eram submissos à torre de vigia e ao corpo governante como vocês são. Então, assim, aí o cara falou, não, porque naquele tempo não tinha. Falei, então hoje eu posso ser igual Moisés também, ser testemunho de Jeová e não ser submisso à torre de vigia? E nem ao corpo governante? Porque agora tem instituição de Deus na terra, né? Agora tem que estar filiado nela. Mas está escrito isso aonde? Pode mostrar 1000 livros dele, mas na Bíblia não vão mostrar isso. Então não adianta, cara. Eles tentam escapulir, não tem como escapulir, porque joga com a mentira. Não tinha testemunho de Jeová, coisa nenhuma. Melquisedeque era testemunho de Jeová, rapaz. Davi era testemunho de Jeová, Salomão. Eles mentem. Fala que Pedro é testemunho de Jeová, cara. Lá para eles, para o testemunho de Jeová, isso é coisa certa. Que o pessoal tudo da Bíblia lá que eles querem dizer que era do bem, se eles falar que é do bem, aí eles falam que era testemunho de Jeová. Mas não fazia as práticas que eles fazem, nem estava submisso ao corpo governante. Paulo disse uma vez que a finalidade é o Messias. Na Bíblia está escrito a finalidade é Cristo, né? Ele disse uma vez que a finalidade é o Messias. Ou seja, a finalidade não é angariar para si fiéis, né? Agora, a religião evangélica faz muito uso disso, né? Faz um trabalho diferenciado, fala um pouco de verdades, né? E com isso atrai pessoas que percebem que há mentira na religião evangélica, nas demais denominações, para esta, que supostamente falaria um pouco de verdade. Aí pronto. A finalidade se torna pegar essas pessoas para si, né? Esse que é o problema. Se os sacerdotes seguem o Messias, por que eles matavam os profetas? Pois está escrito, não matarás. Não tem lógica isso aí, não. O sacerdote sempre só fez lambança. Você repara na Escritura, no Velho Testamento, o tempo todo, cara, o sacerdote só faz lambança. É ponto negativo, não é positivo, sabe? Sacerdote não é ninguém do bem, nunca foi. Você não tem história de sacerdote que fizeram coisa boa, só fizeram lambança, né?
O Samuel era sacerdote, mas a figura dele que nós conhecemos, né? E é assim, não é famosa, mas que é importante, é como profeta, o Samuel. E tira Samuel, cara, acabou. Quem que você tem? Não tem mais ninguém. Só tem lambança, só tem nojeira. Cada um mais nojento que o outro. Verdade. Sacerdote é raça ruim. Um esporro, né? Chamando a atenção do Fala que vai passar merda na cara do sacerdote. Pois Tá em Malaquias, o Criador fala que vai passar cocô na cara do sacerdote. pergunta ao Rubens, por favor, o que ele acha necessário para o homem ser salvo? Obrigado, meu irmão. De nada. Está aí feita a pergunta para o Rubens. Nada, né? Não é nada. Inclusive, Oliver, um dia, um padre católico, ele ficou assim, vamos dizer, contrário à Igreja Católica, e ele declarou que o motivo pelo qual ele se revoltou contra a católica é que a católica cobrava as pessoas indulgência para a pessoa ir para o céu, né? Cobrava um dinheiro. E ele leu na Escritura que pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, para que ninguém se vanglorie. Isso é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E em cima desse texto, ele criou os protestos e pregou na porta da igreja. O nome dele era Martim Lutero. E daí saiu o protestantismo. Só que o protestantismo depois esqueceu disso, cara. Aí disse que tem que ir para a igreja, que tem que jejuar, que tem que ser membro, tem que batizar, tem que tudo. Tudo que a pessoa precisa e que está na igreja evangélica. A igreja evangélica serve as pessoas com tudo que a pessoa precisa para ser salvo. Sendo que o princípio deles, quando Lutero se revoltou, foi justamente porque disse que, ele leu, né, que era pela graça que era salvo. Oliver, a salvação é individual, você não tem como dizer estamos, todo mundo está salvo ou não está salvo. O Messias morreu por todos, mas muitos rejeitam. Nós até falamos sobre isso aqui, demos esse exemplo aqui várias vezes, da pessoa que não quer e que rejeita. É o que eu falei, cara, a pessoa sabendo que é pecado, ela quer escolher o pecado, ela segue o pecado. E naquele grande dia vai depender do Criador, dizer que não é, o que foi, não foi, vai, não vai. Então não é muito simples, como diz a igreja evangélica. Para a igreja evangélica, você aceita Jesus, ou seja, passa a fazer parte de uma religião, no caso a protestante, e para eles dizem que a pessoa está salva. Que Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja, ninguém vai passar pela marca da besta, nem pelo chip. Aliás, pelo chip vai, porque o chip para eles não é marca da besta. Então, é uma coisa muito simples, né? Você carimba o passaporte. É tipo assim, você tem um ticket to ride, da música dos Beatles. I got a ticket to ride. Sabe qual é, né? She's got a ticket to ride. Né? Ela tem um ticket para viajar. Ela tem a passagem na mão, vamos dizer assim. Então, as pessoas que são evangélicas, elas acreditam na teoria dos Beatles, né? É uma passagem para viajar. Está lá na igreja, está com o ticket na mão, não tem perigo, não tem terror, porque Jesus vai arrebatar a igreja. Lorota. É verdade que na profecia das Testemunhas de Jeová, se o paraíso vai ser aqui na terra, porque eles falam assim, né? Fala. Vai ser aqui. Se ela quer saber, a mãe do Bruno da Silva Oliveira, se essa profecia é verdadeira. Não é profecia isso, é uma lorota que eles contam, né? Eles falam isso. Cada denominação, cada religião fala uma coisa. Até citei aqui ontem a palavra Shangri-La, né? A Shangri-La é o paraíso. Então, quer dizer, você tem diversos tipos de paraísos, né? Para o muçulmano vai ter 7 mulheres para cada homem, ou 70 mulheres, já até esqueci quantas são. Né? Os faraós do Egito morriam, enterrava tudo para quando ele ressuscitasse, ter a riqueza dele de volta, porque acreditava que ia ressuscitar para ter a vida eterna aqui também, igual o Testemunho de Jeová. Então, cada religião, ela define um tipo de situação para si, né? É isso mesmo. Inclusive, Oliver, a igreja cristã, na questão envolvendo uma salvação objetiva, vamos dizer salvação objetiva, seria, por exemplo, como na época da Escritura, que os midianitas estavam atacando Israel e aparecia um juiz lá, igual Jerubaal, igual Eude.
um camarada lá para libertar Israel daquele povo. Então era uma salvação momentânea, né? Com o objetivo daquela libertação ali. Não é a salvação do Messias, essa é eterna, permanente e contemplativa de A a Z. Então, Oliver, dentro de um contexto de salvação subjetiva, ela tem um apelo, objetiva no caso, ela tem um apelo muito grande. E aqui no Brasil, por nós temos grande dificuldade financeira, sobretudo por conta da grande alienação que o povo vive, o povo esclarecido, cara, dificilmente é tão bem controlado como o povo alienado. E esse povo alienado, como é bem controlado pelo sistema, ele está sempre no sufoco, está sempre precisando de dinheiro. Então ele conta com Deus e vai na igreja por conta da salvação objetiva. Haja visto os testemunhos que eles contam. Olha, eu estava assim assado, Deus mandou providência. Salvação objetiva. Deus mandou Eude, Deus mandou Josué, mandou Caleb, mandou Moisés, entendeu? Cada um para salvar um no momento. Então, do mesmo jeito também, obrigado, Paulo Augusto Santos Coelho, sempre ajudando o Rubão. Obrigadão, beijão para a família. Então, Oliver, assim como foi naquele tempo antigo, que aparecia um salvador da pátria para salvar Israel naquele momento, também essa mesma característica divina, ou seja, desse Deus, ela é colocada hoje pelo cristianismo para as pessoas que o buscam. A pessoa vai na igreja que a pessoa está com os problemas delas. E os problemas delas, cara, ou são de saúde ou financeiro. Na maioria das vezes, na maioria, são de saúde porque não tem grana. Porque se tivesse, comprava o remédio, fazia o exame, resolvia rápido, não esperava o SUS. Então, 99% das vezes, saúde ou não, é por conta do dinheiro mesmo. Aí as pessoas vão na igreja, vão atrás de Jesus, atrás de Deus, e precisam muito disso. Não para a salvação eterna, mas para a salvação momentânea mesmo. É um grande negócio, cara. Então, Oliver, quando você falou aí, né, a vontade é ter um monte de mulheres, por isso busca essa ideia desse Deus para essa salvação. E é isso aí. A ideia é se safar de um problema financeiro. Então busca Deus para se safar desse problema financeiro. Não mudou nada, é a mesma coisa. É sempre o objetivo. É difícil você acreditar que você tem que dar dinheiro na igreja e Deus pode te dar muito mais. Se Ele pode dar para você, então por que Ele não dá para Ele próprio? Para a casa dele, para a obra dele? Mas se eu não der o dinheiro por gratidão, não vai ter a casa dele mais para a pessoa ir lá. Não é gratidão, na verdade é um senso de que precisa do dinheiro para manter a casa. Se ele precisa do nosso dinheiro para manter a casa dele, o que esse miserável pode oferecer para a gente, cara, se ele não tem condição de cuidar da própria casa? Imagine uma divindade que não tem condição de manter a própria casa, se nós, bundas rachadas, simples pessoas comuns, tem. Entende o que eu digo? Sim. Com tudo que o governo faz contra nós, com tanto imposto, taxa, tributo e penalidade que joga nas nossas costas, mesmo assim, a gente ainda consegue manter a nossa casa. Enquanto que esse Deus que promete tudo aqui na terra e que não dá nada, mas que promete, não consegue manter a própria casa dele, cara. Tem que ter a gente para manter. Você não pode ser o criador do céu e da terra. O criador disse haja e ouve. Deixa eu te dar outro exemplo parecido com Deus, cara. Não é o criador, estou falando Deus do cristianismo. Tem outra coisa que parece com Deus do cristianismo, é o governo. Depende de você, porque é com o dinheiro que eles roubam de você que eles vivem. Mas não serve para nada, cara, para nós. Para nada. Para nada. Pergunta, para que serve o governo? Para nada. Para que servem os órgãos do governo? Para nada. É igualzinho Deus do cristianismo. Porque Pedro foi preso pelo capitão do templo. Porque ele falou e quase 5.000 almas saíram da religião deles, ué. Aí o capitão do templo, jagunço. Capitão do templo é quem? É um jagunço. É um guarda-costas, matador, que fazia serviço sujo para os sacerdotes, para os fariseus da época e saduceus. Está escrito no templo, mas claro que não é dentro da igreja, né, vamos dizer assim, né? É naquele espaço. E ele falou para a multidão, para as pessoas que estavam ali no templo, e disse, olha, vocês estão sendo enganados aqui por esses homens. As palavras dele foram tão desagradáveis, mas tão desagradáveis,
que os donos do templo ficaram injuriados com ele, mandaram os jagunços, os guarda-costas, os capangas, prenderem Pedro. Ele foi preso porque ele falou a verdade. Quando fala a verdade nesses lugares, está arriscado e preso. A religião evangélica é uma religião espírita? Ah, pratica muito, principalmente a que é pentecostal. A igreja pentecostal, ela, espírita que eu digo tipo Umbanda, né? Tipo a religião afro. Então, a igreja pentecostal é afro, é a religião afro, não é outra coisa, é a mesma coisa. E isso é fácil você notar, e quem quiser saber sobre isso, pesquise sobre a Rua Azusa. Inclusive, só nós aqui temos 2 DVDs da Rua Azusa. Aconteceu na Rua Azusa e comentando o que aconteceu na Rua Azusa, né? Então, se você quiser saber sobre isso, vai ver, vai entender a história da Rua Azusa e você vai ver que realmente a igreja evangélica pentecostal é a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, é essa linha. É isso mesmo. Só que, Oliver, nessas religiões afros, pode se chamar entidade de vários nomes. Entendeu? E na pentecostal é Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Jireh, Jeová tudo quanto é coisa. Porque é cada um entidade. Exatamente, só muda os nomes. É Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová... Tem até negócio de japonês Nissim, cara. Jeová Jireh. É igual aquele Ultraman Hayata, Ultraman Gol, Ultraman Tiga. Tinha Ultraman de todo jeito. E na igreja evangélica tem entidade de todo jeito, tudo de Jeová. O Criador criou tudo e vai acabar com tudo? Qual o sentido? Ele vai acabar com tudo? Eu não sei se vai acabar com tudo. Né? Pelo contrário, eu penso que a eternidade, né, ela nunca acaba. E a promessa do Messias é essa, a vida eterna. Né? Esta é a promessa, a vida eterna, está escrito assim. Então não vai acabar com tudo. Não é verdade? Não vai acabar com tudo de jeito nenhum. Qual o significado do arrebatamento? Isso é coisa tão caricata pela Igreja Assembleia, aliás, pela Igreja Evangélica, que quando você vai falar de arrebatamento, a única coisa que vem na mente da pessoa é Jesus voltando para levar os protestantes embora, para casa. Essa é a visão que vem na mente, você não tem outra. Só que quando você vai ler Mateus e fala da vinda do Messias, você não vê esse modelo de jeito nenhum. Então, nós já falamos aqui várias vezes sobre isso, sempre dissemos a mesma coisa, tem que desembolar a linha que está no chão. Tá certo? Não tem que falar. O arrebatamento, conforme a igreja evangélica ensina, não tem. Não vai acontecer, não existe. Existe conforme está escrito. Porque Deus testou Abraão, se já sabia que ele não hesitaria em sacrificar Isaque. Se ficou escrito, e ficou, para nós ficou escrito. Eu estou falando algo que Paulo falou. Se ficou escrito e ficou escrito, para nós ficou escrito. Não é porque sabia ou não sabia, que testou ou não testou. É apenas sombra das coisas futuras. Tá certo? Então, é algo que está lá, escrito. Até quando eu falo sobre essas coisas que estão escritas no Velho Testamento, eu digo, será que aconteceu? Se aconteceu ou não aconteceu, para nós tem nem importância. Importante é que foi escrito. Porque tem representações futuras, né? E esse episódio mesmo do filho sendo entregue é uma sombra do Messias. Está escrito, Paulo falou sobre isso, que é sombra. Então, não é irrelevante, né, o fato ocorrido, mas é altamente relevante o que ficou escrito. Para você, Rubens, a igreja é necessário na vida do homem? A igreja que ele fala, a instituição, Rubens. Oliver, nem a Bíblia é necessária. Não precisa da Bíblia para nada. Aliás, né, vamos dizer que a Bíblia foi colocada nas mãos do povo há bem pouco tempo pela Igreja Católica. Antes disso, ela estava presa na Igreja Católica, escondida. E antes disso, ela não existia. Então,
Procura lá o Samuel com a Bíblia na mão. Não vai nem Abraão, vem Samuel para cá, Davi, Salomão. Procura os profetas com a Bíblia na mão. Não tinha. Entende? Não tem. O Messias com a Bíblia na mão, não tinha. Então a Bíblia também não é importante. E o templo, isso é uma religião. Quando você fizer essa pergunta a você mesmo, se o templo é importante, pergunte sobre a sinagoga judaica, pergunta sobre os templos de religiões hinduístas, shintoístas, orientais, são importantes. Do mesmo jeito é o templo protestante ou católico, porque é apenas o templo de mais uma religião. Aqui atrás está o templo de Apolo, né? Será que é importante? Então, o templo protestante ou católico é mais um. Bom, você acha que o catolicismo será a religião única do antimessias? Não. O catolicismo é só um reino escondido dentro de uma religião. É o reino romano, né? Não tem participação no momento final como religião, não. A religião vai ser de adoração ao anticristo. Até o idioma, eu penso, de repente pode não ser o inglês, pode ser até um idioma novo, mas a religião, sem dúvida, não vai ser o catolicismo, não, o cristianismo. Se Jesus não precisava de Bíblia, por que hoje os cristãos precisam de uma? Porque não tem nada a ver com o Messias. O que acontece com o Brasil é falta de Deus? Acho que Deus tem muito aqui, né, Rubens? Tem Mas muito como é que é falta de Deus? O que é falta de Deus? Esse termo, vamos dizer assim, religioso, ele fica muito forte na cabeça da gente. Porque a gente ouve muito falar isso, né? Então já se alimentou muito disso. Aí esse alimento fica dentro de nós. Mas, na verdade, se você for analisar a falta de Deus, tu vai dizer, é impossível ter falta de Deus, porque Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Não tem falta, hora nenhuma, não faz falta. Está sempre presente. Ele manda o ar, manda a chuva, manda tudo que a gente precisa, está sempre presente, né? Agora, no mundo religioso, se acontece alguma coisa ruim na sua vida, é porque falta Deus. Deus está longe, só que o Criador não fica longe. Ele falou para Jeremias, falou, acaso sou eu Deus de longe? Deus só de perto e não também de longe? Deus, o Criador é Criador em todo lugar. Não tem a hora que está perto, a hora que está longe. Tem uma passagem que diz, se você se colocar no alto das nuvens, lá eu te vejo. Se mergulhar no mais profundo oceano, lá te sondarei. Não tem como escapulir dele. Ele vê tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo. Então não tem como faltar, né? Falta de Deus. Não tem como, não. Não tem essa coisa, né? O Criador faz chover sobre bons e maus e as coisas todas acontecem da forma que tem que acontecer e a vida segue. Não é porque foi alguém ausente ou presente que vai modificar a história, o sentido, né? O Messias falou que falsos profetas enganarão a muitos. São esses falsos pastores? Seria a referência a esses pastores, Rubens? É a referência à religião que diz que é o Messias e tudo mais e não é, né? É o cristianismo em geral. Até porque o catolicismo também engana muita gente, né? É muita gente no mundo todo. Quando o Messias disse que que os humildes habitarão a terra, está se referindo a esta terra? Oliver, o Messias não falou que os humildes habitarão na terra. Ele disse que os mansos herdarão a terra. Foi nas bem-aventuranças, né? Quando ele falou bem-aventurado, humilde, bem-aventurado o que chora, bem-aventurado o que sofre, bem-aventurado é tudo que é ruim. E o Deus do cristianismo diz que a pessoa vai ter tudo de bom. Oliver, eu vou te falar olha para cá, Oliver. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Caleb foi espiar a terra, junto com Josué, eles foram espiar a terra a mando de Moisés. Eles foram em Canaã. Não é verdade? E eles falaram, vamos atacar, porque eles são um povo acomodado, um povo camponês, que vive na deles tranquilo, não são homens de guerra, não.
eles são pessoas tranquilas, calmas. Então vamos atacar e matar todo mundo e tomar a terra deles. Pergunta, Oliver, você está vendo dois lados aí, não tá? O lado do bem e do mal? Qual é o lado do bem e qual é o lado do mal, Oliver? O do mal é o cara que está atacando a terra, para meu ponto de vista, né? Se você tem um povo ordeiro, um povo pacato, um povo de paz, você tem o povo do Messias, cara. Não pode ter dúvida disso, o povo de Canaã. Agora você tem do outro lado Josué, Caleb e Moisés. Entendeu? E agora que esses espias voltam, eles dizem para Moisés: vamos matar todo mundo, que eles não têm defesa, eles não são de guerra, eles são pessoa de paz. Mas o povo evangélico fica do lado desses. O povo evangélico aprendeu a ficar do lado do mal, sempre. Você está entendendo? Aí o Messias, nas bem-aventuranças, falou o seguinte: quem herdará a terra não são os maus, são os bons. Vê se você entende. Os mansos, manso é o contrário de belicoso. O cara da guerra, né? Bélico, guerra, belicoso. O manso é o inverso do agressivo. O Messias falou assim, ó: bem-aventurado vós que choras, porque serão consolados. Quando? Agora? Tá certo? Quando ele fala bem-aventurado, e ele vai falando isso bastante vezes, nesse momento, ele está falando, Oliver, de uma realidade terrena em função a uma realidade futura. Entendeu? Então ele diz, ó, não são os violentos que vão herdar a terra, não, porque eles tomaram Canaã. Eu estou dando um exemplo aqui, tá certo? Eu estou ilustrando. Eles tomaram Canaã, mataram todo mundo, foram cruéis, e cadê eles? Herdaram alguma coisa? Então o Messias disse o contrário disso. Ele disse: os mansos herdarão a terra. Isso de forma verdadeira. Tá certo? E o que ele está falando, Oliver, não é desse planeta. Se fosse, Josué, Caleb e Moisés tinham resolvido o problema. Foi tudo para o saco. Tá certo? Em nada aperfeiçoou esse conserto deles. Por isso é que veio o Messias, um novo conserto. Então, só resumindo, não é que o humilde vai herdar a terra da terra aqui, que Testemunho de Jeová fala. O Messias disse que os mansos, aquele que promove a paz, o bem, herdará a terra celestial. Eu creio que até mesmo aqueles que morreram na mão de Davi, na mão de Caleb, na mão de Josué, na mão daqueles algozes terríveis, é que vão herdar o reino do céu, porque foram vítimas, não é verdade? Então ele fala: bem-aventurado quando sofrer perseguição, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que sofrem, que serão consolados, bem-aventurado, eu nem sei se tem por aqui o texto, são várias bem-aventuranças ali, né? Os que choram, os que têm fome e sede, porque serão fartos, né? Os misericordiosos alcançarão misericórdia, os limpos de coração verão ao Pai, os pacificadores serão chamados filhos do Pai, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino, né? Bem-aventurado vós sois quando vos injuriarem, perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. E aí vai, cara, vai assim, o Messias vai falando isso, entendeu? Bem-aventurado quando você se ferrar todo nesse mundo. É isso que ele está falando. Aqui tem isso. Só na igreja evangélica que eles falam que Jesus, que o Messias falou o contrário. Não, Jesus, que é mito, pode ter falado, porque mito, eles falam qualquer coisa pelo mito e fica como se o mito falasse. Tá certo? Mas o Messias não, o Messias falou, foi isso que está aí, ó. Isso aí, que está aqui, não é pastor que falou. É o Messias, cara. Está lá escrito, ele que falou isso, né? Então, se o que ele falou vale, eu penso que a pessoa deve levar em consideração. Porque, aí, só para responder a pergunta então do rapaz, que foi: os humildes vão herdar aqui o planeta Terra? Ele está falando que vai ficar aqui, que a Terra vai continuar existindo? Não. O Messias quis mostrar que aqui os que sofrem, neste planeta, os que choram, os que são mansos, vão herdar a vida eterna.
Rubens, qual o nome que Davi usou para expulsar o espírito maligno de Saul? Eu não lembro disso, Rubens. Você sabe Não, dizer? ele não usou nome não, cara, ele cantava. Ele cantava e o espírito gostava, ficava quietinho ouvindo. Entendeu? Quando Davi cantava, o demônio que estava no Saul, pô, ficava maravilha, uma seda. Era uma canção de ninar pro demônio. Entendi. É, Oliver. Ô, Oliver, o negócio que a gente aprende na igreja é tão contrário, que quando a pessoa lê a Bíblia e vê do jeito que está lá, ela fica pinel. Ela entra em parafuso, cara. Ela fala, meu pai, o que é isso aqui? Eu não entendo nada quando eu leio. Não entende nada, porque o que foi ensinado lá está tudo o contrário. O que é para você ler e levar em conta é o que foi escrito. Amós, quer pecar? Faça como Davi. Ele gostava de fazer para si instrumentos e cantar acompanhadamente. Poxa, cara, Davi cantava para o capeta, cara. Davi cantava para Satanás. Era para ele que Davi cantava. Agora, dançar, ele dançava para Deus. Não, dançava também para Satanás. Oferecia sacrifício para o Deus dele, de sacrifício humano. Hã? Então, cara, ele servia a quem, cara? Nesse sentido, vamos dizer assim, né, de fazer essas coisas. Ele não expulsou o demônio do Saul, não. Ele agradou o demônio. Você vê, né, Rubens? O pessoal. Eu tô até lendo um comentário aqui, né? O pessoal dizendo que expulsava através da canção e tal. Através da canção. Cadê? A canção vai expulsar demônio, cara. Sai, sai, sai. Em nome de Jesus. Sai, sai, sai. Demônio vai saindo. Isso. Ô, Oliver. Aí a piada. Onde você já viu na escritura dizer para tu cantar para expulsar demônio, cara? Não, Davi não expulsava demônio nenhum cantando, ele cantava para agradar o demônio, cara. O demônio adorava. O demônio parava para ouvir ele cantar, cara. Pra você. É o que tá lá na Bíblia, tá escrito, pô. E o criador, né, usando o profeta, ele chama de profeta Amós, ele fala para não fazer como Davi que cantava. É. Mas está escrito lá em Amós, né? Fala para não fazer como Davi. É assim que Davi é um ele diz. exemplo a não ser seguido, cara. O que ele falava pelo Espírito tem valor. Mas as atitudes de Davi, cara, é um exemplo a não ser seguido. Davi é para você olhar e falar assim, tá vendo aquele homem ali, ó? Nada do que ele faz eu posso fazer. É isso aí, tu vai ver a vida do Davi, vai ler sobre ele, vai ver inteirinho, para não fazer nada do que ele fazia. É que também, Rubens, ó, uma das coisas que o sistema usa como uma desculpa, né, para poder as pessoas seguirem Davi, é que eles pegam aquela passagem e dizem assim, não, porque Davi foi segundo o coração de Deus. Então, quando eles usam esse jargão, essa estratégia, o povo começa a querer fazer tudo que o Davi fazia, não parando para analisar para quem que ele fazia. Aí não importava mais. Não, tem que fazer, porque Davi cantou, porque Davi fez isso, porque Davi disse que os inimigos dele, né, iriam cair diante dele, aí as pessoas começam a criar inimigos, né, dentro da própria comunidade, né, porque eu sou de Deus e vou vencer o inimigo, que é meu próximo. Tudo que Davi fez, cara, né? Então é muito, muito complicado. A pessoa tem que estar atenta, as pessoas têm que realmente procurar abrir os olhos quanto a essas coisas, né, que o sistema vem colocando na cabeça das pessoas. O próprio Criador chegou pro Messias e falou, eis o meu filho amado, no qual me comprazo. Ou seja, no qual tenho prazer. Né? Eis o meu filho amado, o Messias. Esse é o Messias. Agora, Saul também foi segundo o coração dele. Porque ele escolheu Saul para poder reinar, né? E também escolheu Davi. Foi ele que escolheu da família do Jessé, né? Escolheu Davi através do Samuel. Samuel foi lá para dar a notícia a Jessé. Mas não é por isso que Davi era santo, cara. A quem outra pessoa ele disse, hoje te gerei? Só o Messias, cara.
Rubão, como você ficou sabendo que não precisamos de ter a Bíblia? Foi lendo a Bíblia? Deu para entender aí, Rubens? Complicou? Ô, Oliver, quando você lê assim, a tua graça me basta. Basta ou não basta? Se Claro não que basta, não basta. Se basta, basta. Agora, hipocrisia, eu penso que não cabe. O Messias xingou, o que mais xingou os religiosos foi de hipócrita. Porque o que mais tem na religião protestante e católica é hipocrisia, cara. Ou a graça basta ou não basta. Né? Então, Oliver, nós não vemos uma menção da importância da Bíblia na Escritura. Eu até fiz o DVD, a Bíblia é bíblica, porque a Bíblia não é bíblica. Se é para seguir o que é bíblico, não tem que seguir a Bíblia, porque ela não é bíblica. Né? Parte do equívoco, né, Rubens? É um equívoco, cara. Então, não tem necessidade nenhuma de Bíblia para nada. Se tivesse necessidade da Bíblia, os discípulos tinham usado Bíblia. A verdade, a boa nova chegou até nós, não foi graças à Bíblia, foi graças aos discípulos, principalmente Paulo, que saiu de Jerusalém e percorreu o mundo antigo todo. Tá certo? Não foi por conta da Bíblia. Paulo não tinha Bíblia na mão. Então, é por isso, Oliver. Sabe, o que a gente precisa é do Messias, mais nada. Explica, Rubens, como Davi matou Golias se ele estava possesso, o Davi. A gente não Como é que falou. tava? Possesso? E outra coisa, Rubens, não é para uma ação, né? Vamos supor que uma ação boa, né? Agora tudo que o cara fizer Mas matar é bom? Matar é a lei do Criador, não matarás. trás. Eita, agora foi que deu, né, Rubens? Pode. Hã? Disse que ia matar, mas o Davi matou segundo o coração de Deus. Eita, agora foi. Cara, como pode, Davi? Entendeu? Pode. Desobedeceu o pai. Foi ele que deu vida ao Golias? Mas ele tirou. E desobedeceu, porque está escrito não matarás. Não é verdade? O Messias deixou Pedro matar o soldado, o capitão do templo? Ou ele repreendeu Pedro? Não é pela força da espada. Né? É o que ele diria para Davi. Não, corta só a orelha do gigante. Ele não mandaria cortar nem a orelha, cara. Não. O Messias mandaria Davi cortar a orelha de alguém? Não. Então tem que reavaliar tudo, né, Oliver? Oliver, Paulo escreveu tantas cartas e até hoje, qualquer pessoa com a mente sã vai ver que Paulo escreveu cartas para Tito, Filemão, Timóteo. Escreveu um monte de cartas. Agora, alguém quer falar Paulo escreveu a Bíblia, então fale. Mas não vai estar falando a verdade. Porque cara, tem 2000 anos aí de história mal contada, mentirosa. E quando você fala algo que é bem contextualizado com a realidade, soa como um absurdo. Por quê? Porque o que foi colocado é muito forte, tem uma força muito grande. E Uma às coisa, vezes- olha, é você não precisar, outra coisa é você não poder ou não ser permitido, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu como, por exemplo, mamão, mas eu não vou comprar mamão para comer, se tiver aqui eu como. Eu compro goiaba, eu gosto de goiaba pra caramba, entendeu? Então, por exemplo, você pode ter o celular, não é proibido, pode ter a Bíblia, não é proibido, não é errado, não é pecado, tá certo? Mas dizer que precisa dela para ser salvo, não precisa, pô. Ou o que você quer, não é não ser salvo? Para isso. Não é verdade? Eu preciso pegar o ônibus para me ir lá na cidade. Então, se eu não for pegar o ônibus, eu não vou na cidade, eu vou a pé. Né? Então, a necessidade é isso. Para ser salvo, eu preciso pegar um ônibus? Não. Também não preciso da Bíblia. Né, Oliver? Exatamente isso, Rubens. O Messias fez o sacrifício, né, gente, por todos nós, e foi um sacrifício perfeito. As pessoas têm que entender isso. Não precisa de complementar com nada, nem com a Bíblia. Não. Nem